Amém. Gênesis 16, versículo 7 em diante, diz assim: E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens, para onde vais? E ela disse: Eu venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: Torna-te para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será. Disse também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, chamará seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Verso 13: E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, dizendo: Tu és Deus da vista, porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso chamou aquele poço Laar-Roi, que quer dizer aquele que me vê. Amém. Amém. O tema da mensagem hoje é: de onde vens e para onde vai? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado? Diga para ela de onde você vem e para onde você vai. Eu não sei se você é desse tempo, mas há uns anos atrás, quando saíamos para viajar, a gente era obrigado a comprar um mapa de quatro rodas, né? E você tinha que parar em determinados lugares, abrir aquele mapa para saber se estava no caminho certo, né? Quantas vezes a gente não errava o caminho e precisava retornar. E hoje, com a bênção do GPS, nós vamos em qualquer lugar, né? Então, não há mais necessidade e, graças a Deus, estamos nesse tempo abençoado. Certa vez, um homem, ele saiu de uma cidade e ele estava caminhando para um destino que ele não conhecia. E em dado momento, ele estava lá com o seu mapa, mas ele chegou num determinado lugar, numa rua, e lá tinha duas placas, dizendo que o caminho da direita chegava na cidade que ele estava indo. Mas o caminho da direita também tinha uma placa dizendo que também ia para o mesmo destino, a mesma cidade. E ele então ficou ali diante daquela situação, sem saber se tomava o caminho da direita ou o caminho da esquerda. E ele, olhando ali ao redor, ele viu ali um senhor capinando, como nós dizemos, ele encontrou ali um caipira, né? E ele chama aquele homem e fala para ele assim: Vem cá, meu senhor, olha, eu estou indo para essa cidade, mas estou vendo que tem uma placa aqui, que está dizendo que eu posso pegar o caminho da direita ou o caminho da esquerda. E ele diz assim: Quando o senhor vai para a cidade, qual caminho o senhor pega? E o homem disse assim: Olha, seu moço, às vezes eu pego o caminho da direita, às vezes eu pego o caminho da esquerda. Aí o homem voltou a perguntar para ele: Mas olha, eu estou com pressa, qual caminho é melhor, o da direita ou da esquerda? Qual estrada é melhor? Ele diz assim: Olha, seu moço, às vezes o caminho da direita é melhor, às vezes o caminho da esquerda. O homem fala assim: Olha, eu estou vendo que o tempo não está muito bom, choveu bastante. Qual caminho é melhor em tempo de chuva? Olha, seu moço, às vezes o da direita é melhor, às vezes o da esquerda. Aí o homem não aguentou mais, falou para ele assim: Alguém já disse que o senhor é um burro? Ele falou:
Olha, seu moço, alguns acham que eu sou, outros acham que não. Isso mostra para nós uma coisa. Nós sempre vamos encontrar pessoas que elas querem fazer o caminho certo. Elas não têm tempo de errar. Mas nós vamos encontrar pessoas que tanto faz o caminho da esquerda, o caminho da direita. Se vai chegar no mesmo destino, que importa? Mas na vida com Deus não é assim. Na nossa caminhada cristã não é assim. Eu encontrei Jesus, graças a Deus, com os meus 16 anos de idade. Deus me livrou de tanta coisa. Deus me guardou. Deus me deu o melhor dessa terra. E de lá para cá, há uma grande jornada. Você já fez uma grande jornada até aqui. Alguns, como eu, observam como eu, uma grande jornada. E outros, com um pouco de inveja, vocês têm uma pequena jornada. Os mais jovens, né? Mas nessa jornada longa, inevitavelmente, nós vamos ter conflitos. Nós teremos decepções, frustrações. Nós vamos magoar e ser magoado. Nós vamos ferir e ser ferido. E o grande problema nessa caminhada com Deus é que o Deus tem falado comigo nesse tempo, é que nós nos perdemos. Nós não nos desviamos de Deus. Nós não perdemos a nossa fé. Mas muitas vezes nós saímos do caminho que Deus planejou para a minha vida, para a sua vida. Nós temos aqui a história dessa mulher chamada Agar. Deixa eu ver a minha anotação aqui, porque escrevi tudo aqui a caneta. Agar. Quem foi Agar? Agar era uma escrava. Escrava de Abraão e Sarai. Agar era uma egípcia. Provavelmente ela não conhecia Deus, provavelmente. Antes de conhecer Abraão, segundo os estudiosos, eles creem que talvez ela fora dada a Abraão, quando Abraão desceu ao Egito e lá permaneceu durante um tempo, e ela então fora dada como presente naquela situação de Abraão com Faraó, e ela então passa a seguir Abraão. E nessa caminhada dela, nós conhecemos a história, resumidamente. Sara não podia dar um filho a Abraão, ela então dá a serva para que pudesse cumprir um propósito de Deus, porque ela já estava avançada em idade. Então, Sara agora ela está grávida. Sara agora está esperando uma criança que tanto Abraão e Sara queriam. E a Bíblia diz que a partir do momento que ela descobre que ela está grávida, ela então começa a folgar. Então ela não respeita tanto Sara mais. Agora ela, vamos dizer assim, ela estava dando a Abraão o que Sara não podia. E a Bíblia diz que por esse motivo, Sara, ela oprime Agar, ela há desentendimento. Quando numa família só tem uma esposa, um marido, tem problema, imagina duas mulheres, né? Aí ainda a outra dando um filho que a esposa não podia dar. Então ali houve um conflito. E a Bíblia diz que por causa disso, Agar, ela sai da casa de Sarai. Sai da casa de Sarai. Tá. E aí que começa a nossa história. Quero que você preste atenção. Às vezes nós estamos num determinado lugar e surge um conflito.
dentro de um casamento, dentro de uma igreja, no nosso ministério. Alguma coisa acontece que azedou aquela relação. E a tendência nossa, do ser humano, a primeira coisa a fazer é arrumar as malas e ir embora. É deixar as coisas, é começar tudo de novo, é mudar de emprego, é deixar da cidade, é deixar aquela igreja. Por quê? Porque é mais fácil fugir do que resolver. E interessante que esse texto diz que o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto. Onde ela estava? No deserto. Sempre quando nós fugimos de uma situação, nós vamos para um lugar chamado deserto. Nós estamos num lugar completamente, muitas vezes, perdido, e às vezes nós achamos que esse lugar é melhor do que o outro onde a gente estava. Porque pelo menos aqui nós não temos conflito. Mas a vida, ela é cheia de conflitos. Um dos primeiros seminários que eu fiz, que eu nunca me esqueci, eu creio que o pastor Carlão, a pastora Vera deve se lembrar, conflitos da vida. A vida é cheia de conflitos. Tem alguém aqui que nunca teve conflito? Levanta a mão para mim. Tem alguém que nunca teve conflito? Bom, então são todos verdadeiros. Não temos nenhum mentiroso em nosso meio. Né? O anjo, como diz anjo aqui, não é um anjo, Miguel, Gabriel. Está em letra maiúscula. Esse anjo é o próprio Deus. Alguns creem que é o próprio Senhor Jesus Cristo, lá no Velho Testamento, se manifestando. Mas ele encontra Agar no deserto, assim como Deus deseja encontrar-se comigo, encontrar-se com você. E ele faz uma pergunta, e aí que eu quero que você pare para refletir. Não é uma pergunta qualquer. Sabe aquela pergunta de praxe? O que você escreve no WhatsApp? Bom dia, tudo bem? Não é assim? Tudo bem? Né? Aquilo é pro forma. Tudo bem? E às vezes do outro lado a pessoa não está nada bem. Mas nós iniciamos a conversa assim. E Deus fala com ela assim, olha a pergunta. Agar, de onde vens e para onde vai? Eu creio que Deus, Ele não faz uma pergunta boba. Embora muitas vezes possa parecer. Quer ver? Jesus perguntou ao cego, que queres que eu te faça? Parece uma pergunta boba, não parece? Mas tem sentido, porque Deus deseja que você declare a Ele o que você deseja que Ele faça na sua vida. Oração é você não lembrar a Deus, não falar com Deus acerca de algo que Ele não sabe, ou não saiba. Deus sabe tudo. Antes de orar, Ele já sabe. Mas Deus quer que eu creia, que eu peça e que eu entenda que Ele é suficiente para suprir as minhas necessidades. Então Ele faz a pergunta, de onde vem e para onde vai? Não é uma pergunta boba. Se eu perguntasse para você de onde você vem, para onde você vai, você ia falar assim, eu estou vindo lá do bairro Carafá e estou voltando para lá depois. Mas não é isso que Deus está perguntando. Isso é uma pergunta boba, talvez, que eu esteja falando.
Mas quando Deus ele fala de onde vens e para onde vai, é porque tem algum problema ali. Tem algo que Deus está querendo chamar a atenção daquela mulher. De onde você veio, de onde você vem, que caminho você fez e para onde você está indo. Às vezes nós não sabemos para onde estamos indo. Qualquer coisa serve para sair daquela situação. Qualquer caminho serve para fugir deste mal. E ele fala com ela assim: de onde vens e para onde vais? É muito mais. Ele estava querendo saber muito mais do que o destino. Diga assim: Deus conhece o meu destino. Deus sabe quem eu sou. Mas nós precisamos entender bem isso para a nossa vida, dentro da nossa caminhada. E diz assim: de onde vens e para onde vai? E ela responde a primeira pergunta a ele. Ela diz assim: eu venho fugida da casa de Sarai. Mas ela não responde para onde ia. Quando nós não conseguimos responder para onde vamos, nós estamos perdidos. Nós estamos em conflito. Alguma coisa está errada. E quando eu falo de onde vem para onde vai, não é geograficamente. Nem sempre é geograficamente. É emocionalmente. É espiritualmente. Nós não podemos caminhar numa direção levando problemas ou não resolvendo situações na nossa vida. E aqui, o anjo, ou Deus fala com ela uma coisa muito interessante. Diga assim comigo: o caminho da bênção para a minha vida, muitas vezes, está em eu não seguir em frente, mas voltar. E é aí que dói. Ela tem um encontro com Deus. Quantos aqui desejam um encontro com Deus? Já tiveram encontro com Deus? Deus já se manifestou de alguma forma e de repente Deus está falando e você está esperando algo tão grande, Deus, né? Eu fico imaginando Agar falando assim com Deus: ah, Senhor, que bom que o Senhor se manifestou. Ah, o Senhor viu o que Sarai fez comigo? O Senhor viu como ela me tratou mal? O Senhor viu que depois que eu fiz tudo o que ela quis, ela me tratou mal? O Senhor viu? E agora o Senhor vai abrir o caminho, o Senhor vai fazer algo tremendo. De repente, a gente espera algo tão grande. Mas Deus falou para ela assim: Agar, volta. Fala, volta. Fala, volta. Essa palavra é difícil. Você já teve que voltar em algum ponto? Você já teve que voltar para pedir perdão? Você já teve que voltar para fazer um conserto? O caminho de volta é difícil. Ele disse para ela: volta. Volta. Né? Eu fui pastor de uma igreja e a gente estava numa vigília. E naquela noite entraram 4 jovens naquela vigília. A gente, como pastor, orientaram assim: nunca convide ninguém para visitante para ir na vigília. Por quê? Porque ele não vai entender o que está acontecendo às vezes ali, né? Orando em línguas estranhas. E naquela noite entraram 4 jovens na igreja onde estava fazendo vigília. Dos 4, 2 se converteram. E um deles, chamado Jair,
ele estava na igreja, ficou durante um tempo, 2 anos na igreja, uma bênção de Deus. E um dia ele chega para mim e fala assim: pastor, eu vou embora do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu tenho um tio lá que tem uma rede de supermercado e eu vou trabalhar com ele. Normalmente a gente falaria assim: que bênção, irmão. Que bênção, que oportunidade, vai mesmo. Ou então poderia falar: isso aí é de Deus. Mas alguma coisa não estava legal. O Espírito de Deus dentro de mim dizia que alguma coisa não estava legal. Eu disse para ele assim: Jair, você já orou acerca disso? Você tem certeza que é a vontade de Deus? Falei para ele assim: eu creio que aquilo foi algo de Deus, que normalmente não falaria. Eu disse: olha, você pode pegar um avião aqui em Joinville, você pode descer em São Paulo, você pode pegar outro lá e descer em Miami. Mas se não for a vontade de Deus, Deus vai trazer você de volta. O Jair, ele seguiu em frente. Comprou a passagem em Joinville, desceu em São Paulo, pegou um outro voo, desceu em Miami, com a documentação tudo em dia, tudo certinho. Ficou detido lá por 15 dias. Eu não sei o que acharam de errado. Depois de 17, 18 dias, o Jair estava de volta em Joinville. Por quê? Porque não era a vontade de Deus. E às vezes nós estamos no lugar e nós queremos fugir daquele lugar, como Agar. Nós queremos sair daquela casa. Nós queremos sair debaixo daquilo que Abraão está fazendo sobre a nossa vida, né? Nós não gostamos de ouvir determinadas coisas, então nós queremos a nossa liberdade, nós queremos a nossa vontade. E o Jair, quando ele voltou, olha só, depois ele começou a namorar uma moça, né, muito querida, chamada Lídia, filha de um pastor, que frequentava a minha igreja. A família toda era do Paraná, e ela foi quase que adotada por nós. Ela foi lá para fazer o Instituto Teológico, e ele começou a namorar Lídia. A Lídia era filha, eu não sei se a pastora Vera conhecia, pastor Nilson Lopes, superintendente, muito querido. E daquele namoro teve um casamento. Daquele casamento nasceu Lucas Alexandre, né? Que é pastor e cantor gospel. Canta músicas muito lindas. Eu consagrei aquele menino. Tiveram mais 3, todos no ministério. Uma família linda. Hoje ele é vereador, superintendente em Criciúma, família toda servindo o Senhor. Mas se Deus não intervisse, ele perderia aquilo que Deus tinha para ele como família, como ministério. Olha o que Deus falou para Agar. Agar, presta atenção, Agar, dentro de você tem um filho. Diga assim: dentro de mim tem promessas, né? Dentro de você tem um filho, e você não sabe o nome dele, mas eu vou falar, Agar, você vai chamar ele de Ismael. Deus às vezes gostava de dar um nome para os filhos, né? Vai se chamar Ismael, que significa Deus ouve, né? Ismael. E aí Deus falou: ele será grande, Ismael será poderoso, a mão dele será contra todos e a mão de todos será contra ele. Mas Deus disse uma coisa: eu entendo, para que isso aconteça,
para que isso se realize, você tem que voltar. Depende de você voltar. Depende de você desfazer a mala que você está aprontando e permanecer onde você está. Ou refazer a sua mala e voltar de onde você saiu. Todos nós cometemos erros. Não tem ninguém aqui que nunca tenha saído da rota. Não estou falando perder a fé, não. Porque Deus aqui, Ele estava falando sobre voltar ao caminho. E às vezes nós não abandonamos Deus, nós permanecemos na nossa igreja, mas às vezes nós escolhemos, fizemos algumas escolhas que não era a escolha que Deus tinha para nós, para mim, para você. E Deus fala para ela então, volta. E aí eu coloquei uma coisa aqui, a diferença entre voltar e retroceder. A Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que retrocedem. Retroceder não é a mesma coisa que voltar. Retroceder significa voltar para trás. E esse voltar para trás, às vezes, não é nem voltar geograficamente. Atos 7:39 tem um versículo que eu falo assim, meu Deus, que diz que o povo que pecou no deserto, diz assim, em seus corações eles voltaram para o Egito. O povo que estava lá, caminhando para a terra prometida, a Bíblia diz que no coração eles voltaram para o Egito. Nós podemos estar num determinado lugar, mas o nosso coração pode estar em outro. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Quando isso não é a vontade de Deus. Então, retroceder é voltar para trás. Voltar é o quê? É percorrer um caminho de volta e retomar o caminho. É diferente. Voltar é percorrer um caminho de volta e retomar algo, né? Retomar algo. É isso. Então Deus manda ela o quê? Volta. Volta. Tem outros homens de Deus que precisaram voltar. Abraão no capítulo 12, estava lá, tudo bem, abençoarei a tua descendência, a tua casa, né? Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas a Bíblia diz assim, que a primeira situação que veio, a primeira crise, diz assim, e veio fome naquela terra. Abraão pegou a família e vamos descer para o Egito. Em nenhum momento Deus mandou ele descer ao Egito. Ele vai ao Egito. Ele desce. E antes de descer ao Egito, ele disse para a mulher dele assim, eu vou, e a gente vai ter problema. Quando chegar lá, não diga que essa é a minha esposa. Você é muito bonita. Você é linda. E eles vão, me matar por causa de você. Diga que você é minha irmã. Olha só. Já começou com mentira, tudo errado. É interessante que diz que antes de chegar, ele já sabia que ia acontecer isso. E quando eles descem o Egito, aquilo que ele temia aconteceu. Né? Sarai é separada dele, ela vai, vamos dizer, para o harém de Faraó. Né? A Bíblia não diz quanto tempo permaneceu essa situação. Só não aconteceu nada porque Deus interviu. Se Deus não intervisse tantas vezes na nossa vida, quanta coisa não teria acontecido. Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas Abraão estava lá. E a Bíblia diz que o tempo que ele ficou no Egito, em nenhum momento a Bíblia diz, Deus não falou com ele. Em nenhum momento ele levantou um altar a Deus de adoração.
Em nenhum momento. Porque a última coisa que ele fez antes de descer para o Egito, ele levantou um altar e adorou o Senhor. Agora no Egito não houve nada. Agora Abraão, ele foi descoberto. Ele sabe que pisou na bola. E o capítulo 13 de Gênesis diz assim: subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo quanto tinha. E Abraão era muito rico. Fez as suas jornadas do sul até Betel. Betel quer dizer casa de Deus. E até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que dantes ele tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Significa o quê? Abraão adorou o Senhor, erigiu um altar, adorou o Senhor, e ele desce para o Egito. No Egito, Deus não se manifesta, Deus não fala, não há nenhum altar, mas quando ele faz o caminho de volta, ele não faz um caminho qualquer, ele volta até o lugar onde, por último, ele tinha levantado um altar ao Senhor. Quando nós saímos da rota, por algum motivo, quando nós pisamos na bola, a gente precisa voltar ao lugar e fazer um concerto. Todo mundo sabe o que é uma bússola. A bússola sempre vai apontar para o norte. Não importa a direção que você vá, ela vai apontar sempre para o norte. O norte aqui eu não sei onde que fica. Mas Deus, ele é o norte. A bússola é interessante, você olha para ela, eu quero que o ponteiro do norte fique aqui, o norte. E aí o ponteiro fica aqui. O norte está aqui, mas o ponteiro, o norte está para cá. Não importa, né? O ponteiro vai ficar sempre apontado para o norte. Deus, ele tem um caminho para mim. Ele tem um caminho para nós. E às vezes nós saímos da rota. Nós não nos desviamos. Nós não deixamos de Deus. Mas alguma coisa aconteceu, quebramos relacionamentos. E nós teríamos que consertar, mas nós não consertamos. Porque nós vamos embora, como Agar, né? Tem uma bênção dentro de nós. Mas para que aquela bênção de Deus se torne algo tão especial, temos que voltar. Quando você trouxer uma oferta para o altar, e ali no altar, está chegando no altar, a Bíblia diz, você se lembrar que um irmão tem uma coisa contra você, opa, deixa a tua oferta, não entrega, volta, reconcilia-te com o teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Sempre tem um caminho de volta. E nós precisamos entender esse caminho de volta. E Abraão fez esse caminho de volta. Vocês estão entendendo? Amém? E a Bíblia diz que, então, Abraão, ele seguiu depois dali, ele foi morar num lugar chamado Hebron, que quer dizer comunhão, e num lugar chamado Manre, que significa gordura. Gordura. No ano de 1986, eu fui pastor depois da primeira igreja, eu fui pastor de 82 a 86 em Joinville, primeira igreja. A igreja desse moço Jair. E o meu coração sempre assim, queria estar em São Paulo, mais próximo da minha família, mais próximo dos meus amigos. Orei durante 6 meses. E naquele tempo eu tinha não posso falar que é um amigo, um conhecido, chamado Walter Castellucci, para os mais íntimos.
Ele me telefonava todos os meses. Divaldo, vem aqui trabalhar na minha região. Ele era de Ribeirão Preto. Vem trabalhar na minha região, tem uma cidade aqui, uma igreja aqui. Fala, estou orando. Aí passava um tempo, ele ligava para mim de novo. E eu orando, e Deus não falando nada. Aí eu agi como Agar. Eu disse para ele, tá bom, então eu vou. E passei a igreja para um pastor amigo de Curitiba, e Deus não falou comigo. Passei a igreja para ele no domingo, aí ele falou para mim, pastor Divaldo, a minha mudança só vai chegar sábado, você podia fazer o favor de fazer os cultos para mim na semana? O culto de oração na terça, culto de tarde da bênção, tá. Falei, faço, tranquilo. Né? Não sou mais o pastor? Faço. Primeiro culto de oração pós-entrega. Estou eu lá orando a Deus. Entreguei a igreja no domingo à noite. Segunda-feira, recebi um telegrama, Castellucci, do pastor. O telegrama dizia assim, não entregue a igreja, tem problema aqui. Eu já tinha entregue, já tinha passado. Você já esteve numa situação assim? Estou lá orando, falando com Deus, orando, aquele período de oração. E aí, em dado momento, eu falo, Senhor, eu acho que eu fiz tudo errado. Se o Senhor tiver misericórdia, se puder, fala comigo. Eu quase nunca faço, mas de vez em quando eu ponho o dedo assim, num versículo da Bíblia. E eu coloquei o dedo assim, abri. Não caiu em nenhum versículo. Caiu num subtítulo. O dedo bem em cima, um subtítulo. Sabe o que estava escrito? Fazendo o certo, mas de maneira errada. Meu Deus. Você já fez o certo de maneira errada? Você tem consciência que alguma coisa você fez o certo, mas de modo errado? Isso aconteceu com Davi. A arca estava lá, ele queria levar para Jerusalém, porque ele amava a Deus. Davi falou assim, não, meu Deus merece o melhor. Eu amo tanto Deus, para Deus tem que ser o melhor. Davi falou assim, chamou lá um oficial, falou assim, eu não quero carroça velha para levar a arca. Faça uma carroça nova que nunca foi puxada por animal e nunca carregou nenhum objeto, porque a arca de Deus tem que ser levada por um carro novo. Às vezes nós estamos construindo carros novos, irmãos, que Deus não mandou. Que Deus não mandou. E é em nome de Deus, é para Deus. E aí, estava tudo bem. Até que os bois tropeçaram, até que Uzá morreu, ele só percebeu depois que tudo que ele fez foi errado. Aí ele entendeu que a arca teria que ser levada sobre os ombros. E se você, até ri se você ver a história depois. Eles davam 5 passos e sacrificavam um monte de boi. Davam 5, você pode imaginar, cada 5 passos sacrificar uma quantidade grande de bois? Eu creio que é por causa do medo, né? Não era só temor, mas houve morte. Quando nós, às vezes, tomamos uma decisão errada, em vez de gerar vida, pode gerar morte. Gera morte na família. Às vezes a gente toma decisão e a nossa decisão não é a melhor.
né? Saímos de um lugar e arrastamos todos conosco, e aquilo não gera vida. Estou terminando. Isaías 30, 21 diz assim, presta atenção. Quando vos desviardes para a esquerda, ou quando vos desviardes para a direita, teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. E a gente vê esse versículo e fala, glória a Deus, aleluia. Mas a Bíblia diz assim, ela me ensina que o meu pastor, ele não anda atrás de mim. O seu pastor anda à sua frente. E nós como rebanho, nós seguimos a voz dele. Mas esse texto ele está dizendo que quando eu me desvio, quando você se desvia, não é perder a fé, não é de abandonar Deus, dentro do contexto que eu estou abordando, né? Nós vamos ouvir uma voz atrás, por quê? Porque nós saímos da rota, e Deus não sai da rota. Você pode sair da rota, mas Deus não sai da rota. O que Deus prometeu para você, o que Deus tem para você, Ele vai realizar. Deus não vai mudar o caminho dele, porque você saiu da rota. Você e eu precisamos ter a consciência, que nós é que precisamos voltar. Nós temos que voltar, volta, humilha-te. E como é humilhante voltar? Quando eu saí de Joinville, eu saí assim no meio do aplauso, para ir para São Paulo. O superintendente fez um almoço, fez tanta coisa, ganhei tantos presentes. 3 anos depois, eu sempre entendi Gênesis 12 como princípio. Errou, se desviou, eu tenho que voltar onde eu perdi, sabe? E sabe o que aconteceu? O pastor de lá nos convidou para retornar. Retornamos para Joinville, né? Não voltamos para a mesma igreja. Construímos uma igreja nova. A Vera conheceu que parecia com a frente com aquela do rio acima. Ficamos lá 7 anos. Dali fomos promovidos, superintendência, vim para Itapetininga, né? Fruto do quê? Obediência. Volta. Para terminar, Deus ele faz 3 perguntas para Agar. A primeira, de onde vens? A segunda, para onde vai? A terceira, 16 anos depois, né? O Ismaelzinho tinha 16 anos mais ou menos. Aí teve um outro perrengue na família. Teve um outro desentendimento. E Agar está de novo no deserto. Agora ela está com um filho. Ela está chorando. Ela não sabe o que fazer. Está numa situação difícil. Aí Deus faz a terceira pergunta para ela. Agar, o que você tem? Deus não disse para ela, de onde vem? Para onde você está indo? Agora não era para voltar. Agora não tinha retorno. Não era questão de retornar para consertar. Tem momentos na sua vida que nós temos que seguir em frente. Mas tem erros que nós cometemos que nós precisamos retornar. Retornar com um telefonema. Me perdoa aquilo que eu fiz. Porque tem situações que você não consegue retornar mais. A pessoa nem existe. Mas em oração você retorna. Você retorna em oração. Você retorna na sua mente, naquela situação. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu errei. Mas eu quero hoje, né, me consertar, né?
Eu quero hoje refazer, eu quero retornar, Senhor, a esse caminho que o Senhor planejou perfeito para a minha vida. Tem situações que nós retornamos geograficamente, como Abraão retornou geograficamente, eu retornei geograficamente, eu entendo e eu creio dessa forma. Mas tem situações que nós precisamos retornar de outra forma, né? E nesse caso, né, Deus disse, não temas, Agar. Deus ouviu a voz do menino, agora Deus não manda ele voltar, agora era hora de seguir em frente. Nessa noite, Deus faz essa pergunta que não é uma pergunta qualquer: de onde vens e para onde vai? Eu não tenho o direito de ir para qualquer lugar. Eu não tenho o direito de tomar as rédeas da minha vida sem consultar a Deus, sem orar, sem ouvir uma resposta de Deus. Isso é muito sério. Nessa noite, Deus pergunta para mim, para você, talvez não de onde vens, para onde vais. Talvez o Senhor pergunta para mim: que tens, Paulo? Que tens, João? Que tens, Maria? O que é que você tem? Quero te abençoar. Eu sou o mesmo Deus de antes. Eu sou o Deus que perdoa. Eu sou o Deus que restaura. Deus, Ele não muda daquilo que Ele planejou. Por isso que a voz dEle é atrás, porque nós saímos da rota. Mas se nós formos na direção dEle, podemos não perder a salvação, porque saiu da rota. Estamos talvez meio torto, mas estamos caminhando com o coração magoado, com o coração entristecido. Perdemos vínculos, quebramos alianças, estamos indo aos trancos e barrancos, mas Ele disse assim: vinde a mim que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, Ele diz assim: em mim tereis paz. Mas às vezes nós estamos caminhando, mas não temos a paz que Ele declara. Por quê? Porque nós não queremos retornar, nós não queremos nos humilhar. E uma coisa mais difícil para o ser humano é se humilhar. Quando voltei para Joinville, depois daquela situação, como diz, voltei com o rabinho entre as pernas. Foi difícil. Assumi uma igreja que não podia me sustentar. Me davam cesta básica durante 2 meses só. Porque Deus é fiel, Deus abençoou, construíram lá uma igreja maravilhosa. Mas tudo faz parte do aprendizado, da nossa caminhada. O que nós não podemos é tapar o ouvido. E talvez Deus já tenha falado muitas vezes com você. Atrás de você, você tenha ouvido uma voz dizendo: olha, o caminho não é esse. O caminho é por aqui. O caminho é por aqui. Nessa noite, eu quero orar por você. Quero juntamente com você colocar em oração diante do Senhor alguma situação, algum momento onde você sabe que o norte é aqui, mas você está caminhando meio do lado. Está quase lá, mas não é. Você deseja, nessa noite, colocar-se diante do Senhor e dizer para Ele: Senhor, Tu és Deus que vê. Quando Deus falou para ela: volta, ela disse: Tu és Deus que vê. Por que eu não olhei antes para o Senhor, antes dessa confusão toda? Por que eu precisei chegar aqui para entender tudo isso? Tu és Deus que vê. E Deus, Ele vê todas as coisas. Ele vê o nosso coração. Ele vê a nossa sinceridade. E nessa noite,
nós podemos retornar. Ao sair do seu lugar, vir aqui à frente, você estará retornando a um ponto, a uma situação, e você vai se colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero a sua bênção. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Me perdoa, Senhor. O Senhor tem visto quem eu sou, a minha necessidade. O Senhor sabe tudo, sabe que eu te amo. Talvez ao sair do seu lugar, vir aqui à frente, você vai ter que se reconciliar com alguém. Talvez você terá que perdoar alguém que você até hoje não perdoou. Até hoje você dorme com essa pessoa, quando toda vez que vai para a cama. Você pensa nela, se acorda pensando nela. Você não consegue se livrar disso. E hoje à noite, Deus está dizendo assim: de onde você vem? De onde eu venho tem uma história. De onde você vem carrega uma história toda. E essa história que ela explica quem eu sou, quem você é. Mas se eu quero ir na direção certa, continuar na direção certa, eu preciso voltar. Em alguma situação, em algum momento, eu preciso me humilhar. Se humilhar pedindo perdão para a esposa. Se humilhar pedindo perdão aos filhos. Pedindo perdão à liderança, né? Aos pastores. Há tanta situação que só Deus sabe. Mas Deus conhece.